Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É com bastante alegria que nós nos encontramos aqui para falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, esclarecendo-os através da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Na noite de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Moral Estranha. Aqui tem um exemplar do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo pode causar estranheza para as pessoas que estão chegando à doutrina pela primeira vez, mas não tem nada de diferente, são os ensinamentos de Jesus. E a doutrina é dos Espíritos. Allan Kardec foi o codificador, foi a pessoa que organizou as informações de uma maneira didática para que nós pudéssemos compreender melhor aquilo que Jesus nos ensinou. Porque ao longo dos 2000 anos, 20 séculos, né, algumas distorções acabaram acontecendo em função de traduções, em função de uma diversidade de problemas durante todos esses anos, né? 2000 anos são muita coisa, mesmo porque na época de Jesus poucas pessoas eram letradas, existiam os copistas, existiam aquelas pessoas, mas de um modo geral a dificuldade era grande. Esse capítulo, o título vai chamar um pouquinho a atenção, mas a gente pede para as pessoas que, na medida do possível, hoje nós temos muita facilidade, né? Nós temos os livros para emprestar, na internet existem arquivos em PDF, então fica muito fácil as pessoas adquirirem a informação. Não vai ser possível ler o capítulo todo, obviamente. A gente vai dar uma pincelada em alguns destaques, né, que o capítulo pede, mas na medida do possível, quem puder dar uma olhadinha depois, é bastante interessante. Esse livro tem 28 capítulos e pode ser lido a qualquer momento, capítulo por capítulo, porque eles não estão entrelaçados, né? Então é muito fácil de entender. Bom, moral estranha. O que Kardec quis dizer com essa afirmação com relação aos ensinamentos de Jesus? Então ele pincelou aqui algumas palavras de Jesus, alguns versículos que foram escritos pelos evangelistas, onde pode surgir essa dúvida, né? Mas se Jesus realmente falou isso? Então aqui uma das subtítulos que nós temos: aborrecer pai e mãe. Outro é abandonar pai, mãe e filhos. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Não vim trazer paz, mas a espada. Então a primeira são ensinamentos até que meio paradoxais com relação a tudo aquilo que Jesus exemplificou. Então o que nós vamos tentar aqui demonstrar é que certas palavras raras até, né, estranhamente contrastam com aquilo que Jesus ensinou. Jesus fala aqui aborrecer pai e mãe, e de repente ele pregava o amor, a caridade, a humildade. E aqui nesse capítulo nós vamos encontrar uma nota de rodapé desse exemplar que eu estou aqui, que foi traduzido, que a obra espírita, a obra de Kardec é toda em francês. Então existem diversos tradutores. Eu tenho aqui a tradução do professor José Herculano Pires, que ele tem algumas notas interessantes. Nem todos os tradutores, Guilherme Ribeiro e outros mais, às vezes não colocaram notas de rodapé. E essa aqui é bastante interessante porque ela é bem oportuna. Se nós pegarmos o Evangelho, né, a Bíblia, o Novo Testamento, e formos olhar esse capítulo, por exemplo, eu vou ler até a primeira frase aqui, o primeiro versículo, para a gente poder dar continuidade, ficar até um pouquinho mais claro. Então ele começa assim: e muita gente ia com ele, e voltando-se Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe e mulher e filhos, irmãos, e ainda mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão tudo o que possui, não pode ser meu discípulo.
essa questão aqui, quando ele falou aborrece pai, mãe, irmãos, filhos, etc. Na obra em inglês, em francês, ela está como odiar. Quem traduziu a Bíblia aqui, por exemplo, tem um que é o Figueiredo, o outro é Ferreira, né? Se a gente for dar uma olhada, lá está exatamente como está aqui, aborrece. Então, odiar é uma palavra mais forte ainda, né? Que já traduziram de uma maneira mais amena. Porque naquela época tem-se que entender que não tinha o mesmo significado que tem hoje para nós. Que nem tem uma passagem que diz que é mais fácil passar um camelo por buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, é impossível. Aí não é lógico isso. Então, o Espiritismo é uma doutrina da fé raciocinada. A gente tem que entender o que é alegoria, o que é figura, ou o que é até mesmo um erro de tradução. Tem uma passagem, não sei se vou encontrar aqui agora. Está aqui, ó, na nota de rodapé do próprio professor Herculano Pires. E Jacó também amou a Raquel mais que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, ele falou que amou uma mais que a outra, não disse que odiou. E aqui já ele coloca, então esse termo odiar, a gente subentende que estaria mais para amar menos do que para odiar, ou para aborrecer. Então ele diz que você deveria amar mais a ele, porque ele veio trazer uma novidade, ele veio trazer uma proposta de renovação. E é isso que Kardec nos ensina. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi colocado para Kardec como Consolador prometido. Então, Jesus, isso está no Evangelho, na Bíblia, todos podem encontrar lá. Que Jesus disse que ele ia embora, obviamente que ele ia desencarnar, ele ia ser crucificado, mas que ele enviaria o Consolador, que no tempo exato viria restabelecer todas as verdades, viria demonstrar tudo aquilo que ele ensinou e explicar um pouquinho mais, porque hoje o nosso entendimento, 2000 anos após Jesus, é muito mais amplo, é muito mais aberto do que as pessoas daquela época. Eram pessoas simples, humildes, por isso ele falava mais por parábolas, para que aquelas historinhas simples, aquelas fábulas, acabavam ficando gravadas na memória das pessoas. Então, mas ele disse que no momento adequado as coisas iriam ser restabelecidas. E até pegando um gancho aqui, Moisés foi a primeira revelação de Deus ao povo hebreu. Jesus veio, era esperado, né? Eles eram esperados o Messias, que veio dar um direcionamento melhor para aquelas pessoas que Moisés apresentou a eles, um Deus único, mas era um Deus que devia ser temido, porque as pessoas eram muito rudes, né? Muito sem cultura, e elas tinham que ser, vamos dizer assim, ser levadas no cabresto, né? No arreio curto. E Jesus veio falar, resumiu todas aquelas regras de Moisés, né? De amar ao próximo, de amar a Deus, de não matar, não roubar, não ter desejo, enfim, pelos bens do próximo e assim por diante. Jesus falou que isso aí tudo se resumia em amar a Deus e amar ao próximo. Quem ama ao próximo não vai roubar, não vai matar, não vai abandonar pai e mãe e assim por diante. Então Jesus resumiu. Mas a terceira revelação, ela é a obra dos Espíritos. Então ela não está personificada numa pessoa. Então a gente teve Moisés, Jesus, Kardec, ele não é a revelação, ele foi a pessoa que serviu de intermediário para coletar as respostas que ele formulava inteligentemente aos espíritos e montar essa obra da codificação, mas ele nunca atribui a ele mesmo o trabalho, né? O trabalho é dos espíritos. Além do mais, ele deixou bem claro que os espíritos estariam conosco dali por diante. Então, não é obra de um homem, de um ser humano, é obra dos espíritos. Por isso que ela não tem como ela se perder, porque ela não está personificada em uma única pessoa, numa única fonte. Então, se em algum momento chegar alguma informação errada, existem milhões de vozes do plano espiritual demonstrando que aquela informação não é correta.
E a base está aqui, a doutrina da fé raciocinada, onde nós devemos acreditar porque nós estamos entendendo, e não porque alguém falou, olha, isso aqui é assim, vocês têm que seguir o que eu estou dizendo para vocês porque é assim, porque foi revelado para mim. Não, vocês são pessoas inteligentes, a doutrina da fé raciocinada, e cada um vai ler, vai estudar, obviamente assistem palestra, conversam, perguntam, mas não ficam restritos a uma única fonte, a uma única pessoa que explica, né? Vamos lá, aqui, voltando um pouquinho ao Evangelho, né? Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal. Falou em odiar e aborrecer. Não pode ser o Cristo que falou isso. Ou a palavra não tinha aquele significado. E a sublimidade de sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois de sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, podemos supor que nesses casos o fundo de seu pensamento não foi bem traduzido. Ou ainda, o que não menos é provável é que o sentido primitivo tenha sofrido alguma distorção ao passar de uma língua para outra. Então é isso, né? Que a gente falou sobre a palavra odiar. Vamos passar aqui adiante. Abandonar pai e mãe. Abandonar pai, mãe e filhos. É a mesma coisa. E todo o que deixar por amor do meu nome a casa ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá vida eterna. Aqui está em Mateus, aquela passagem lá que eu disse anteriormente foi de Lucas. Aqui também é uma coisa interessante, quando ele falou, né, nada foi escrito, a não ser os evangelhos não foram escritos enquanto Jesus era vivo, enquanto ele estava encarnado. Nós temos a informação, né, de que algumas anotações eram feitas pelo apóstolo Mateus. Mateus parece que o mais que era o cobrador de impostos, era o que era mais, parece, focado nessas questões. Então, todas essas situações que ele tinha oportunidade, ele anotava. Os outros evangelhos foram escritos depois, por João. Lucas, por exemplo, nem conheceu Jesus. Lucas foi apóstolo, ou discípulo de Paulo de Tarso, que também não conviveu com Jesus. Isso, quantos anos depois ele escreveu? Escreveu baseado em entrevistas, né, que ele fazia com a mãe de Jesus, com os outros apóstolos, com as pessoas. Marcos também, a gente tem a informação de que ele era criança na época em que Jesus era vivo. Então, tem uma passagem que só consta no Evangelho de Marcos, nenhum dos outros evangelistas tem essa passagem, porque provavelmente ninguém se atentou àquela situação, a não ser ele que vivenciou. Diz que nessa passagem, eu não me lembro qual é aqui agora, está no Evangelho de Marcos, em que quando Jesus foi pego para ser preso para a crucificação, eles tentaram lançar a mão de um garoto, e no que eles pegaram na vestimenta do garoto, o garoto fugiu nu, né? Eles ficaram com a roupa na mão e ele fugiu. Então atribui-se a Marcos essa questão, que teria sido ele aquela criança que fugiu. Não sei o que ele tinha feito na hora lá, né, para eles tentarem agarrar ele, porque nenhum dos apóstolos foi preso, né? Mas tem essa situação. Aqui tem um comentário de Kardec sobre essa citação que eu fiz sobre deixar pai e mãe, né? Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente esse. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana. Por isso concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Então ele está dizendo o seguinte, né? Que as pessoas estão seguindo ele com relação ao entendimento da vida futura. Ele veio apresentar essa proposta, que a vida não termina com a matéria, né? E que existe um outro mundo. Ele até tem uma passagem que ele fala, né? Quando eu voltar para meu Pai, vou preparar um lugar para vocês, e onde eu estiver, estareis vós comigo. Mas era muito difícil eles entenderem ainda acerca da reencarnação. Como
como poderia, né? Tem aquela passagem de Nicodemos que fala isso, né? Como pode ser um homem? Era um doutor da lei que foi encontrar com Jesus à noite, escondida, porque ele não podia, de certa forma, prejudicar o prestígio dele. Foi perguntar para Jesus: como é que pode um homem sendo velho voltar a entrar no útero de sua mãe, né? Voltar ao ventre de sua mãe, não usar a expressão útero. E Jesus fala para ele: você é mestre em Israel, não sabe essas coisas? Como é que eu vou te explicar as coisas do céu se nem essas coisas você entende ainda? Né? Então, é isso, né? Aqui tem uma citação interessante que vem corroborar essa explicação. Kardec era realmente o bom senso encarnado, né? Então aqui ele diz assim, fala de abandonar pai e mãe, por exemplo, meu filho abandonar pai e mãe. Aqui o Kardec pega esse gancho, ó. Não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, mulher, filhos, enfim, para marchar em defesa do seu país? Né? Se nós, seres humanos, né, e nessas situações de eventos terríveis como a guerra, deixamos os nossos lares, família, propriedades para defender a pátria, por que não seguir Jesus, que está nos mostrando a parte espiritual? Então a divisão que ele dizia era exatamente essa. De repente as pessoas estavam seguindo, mas só que a família continuava arraigada aos ensinamentos judaicos. Não queriam se apartar. Tem até uma passagem que diz o contrário, né? Não está aqui nesse capítulo, mas está em outro, onde fala que Jesus estava reunido na casa de Pedro com os seus apóstolos e todas as pessoas que queriam ouvi-lo, e de repente vem um recado dizendo: ó mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí afora e querem te levar embora. Aí Jesus fala: mas quem que é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão aqui, que fazem a vontade do meu pai. Não que ele não respeitasse a mãe, como em diversas situações demonstrou o amor que ele tinha pela mãe, mas só que ela não tinha entendido aquela missão dele. Então os irmãos também, eles achavam que ele era um louco. E é muito compreensível para nós hoje, se a gente analisar uma situação assim. De repente na nossa casa nós temos um irmão que de repente se destaca como uma espécie de profeta, que era Jesus na época, né? E que abdica, né, de bens materiais, da riqueza, para se dedicar a uma causa que ninguém ainda conhece, né? É bem compreensível de entender que ele era uma pessoa que estava um pouco fora do centro, né? Uma pessoa que não estava em equilíbrio, que não tinham compreendido a missão de Jesus, né? Não compreenderam não só de Jesus, como de muitos outros que vieram depois, né? As famílias são assim. A finalidade dessas expressões é mostrar por uma figura uma hipérbole, um exagero, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Então, na época de Jesus, as famílias eram menos unidas do que hoje. Se a gente pegar um pouco das histórias, a gente vê, né, como tinham por questões materiais, a disputa dos bens, a morte, né? Se a gente pegar os imperadores romanos, né, um para substituir o outro, e os filhos não tinham qualquer tipo de compaixão. Então, os laços eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A partir do momento que nós vamos nos esclarecendo, né, vamos nos tornando mais sensíveis e vamos fortalecendo esses laços morais. Mais. Tem 5 minutinhos ainda, né? Então eu já vou aqui para as considerações finais. Esse capítulo, por exemplo, ele tem 4 páginas, 4 folhas e meia. Ele é bem curtinho.
E aqui no finzinho do capítulo, tem os itens 16, 17, que seriam até interessantes, né, os nossos irmãos darem uma olhadinha. Eu vou direto ao 17. Tá bom, deixa eu só o 17. O 16 fala um pouquinho sobre algumas questões como de lutas, né, que foram promovidas em nome do Cristo. Mas não vamos falar das lutas, vamos falar da proposta do Espiritismo, que é o fechamento do capítulo aqui, né? Que o Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não o pôde fazer, entretanto, sem destruir os erros. Com Jesus ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que cercados nos seus últimos redutos tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem que suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproximam. Aqui eu acho que ele foi um pouco otimista. Kardec diz assim, as primeiras duraram séculos, né, que a gente vê as cruzadas e por diante. As de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Por que ela partirá de todos os pontos? Porque ela parte dos espíritos, né? Os espíritos estão aí, né? Na atmosfera, em todo o orbe, sob o comando de Jesus e do Espírito da Verdade, né? Da equipe de espíritos que estão aí comprometidos com essa tarefa, né? Comprometidos com essa divulgação das verdades cristãs, restabelecendo tudo aquilo que Jesus ensinou. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, né? É o capítulo 23, Extrema Moral. Quem tiver a oportunidade, dê uma olhadinha nesse capítulo, que ele é muito mais rico do que aquilo que eu pude, né, humildemente trazer para todos, tá? Muito obrigado. Vamos agora ouvir a palavra do mentor espiritual, que vai concluir as considerações. Boa noite, queridos irmãos. Saudamos a todos desta casa, desta tribuna, aos nossos companheiros que estão aqui presentes, nos alegrando, trazendo-nos a confiança de mais um dia de trabalho nessa seara do Mestre, onde todos estamos reunidos, além do aprendizado, para colocarmos em prática o que ouvimos. É muito feliz poder estar na comunhão com vocês, participando de mais um capítulo em que foi explanado agora a moral cristã, o capítulo 23, que não nos deixa dúvidas quanto à moral de nosso Mestre Jesus, os seus ensinamentos, porque conseguimos facilmente absorver o conteúdo deste capítulo. E sabemos que Jesus, nosso Mestre, veio nos orientar e, como ele disse, o fermento seria colocado na terra. Alguns dizem a espada também, levantariam a espada para que as coisas fossem colocadas nos seus devidos lugares. O capítulo tem passagens importantes. Uma delas trata das famílias, daqueles aos quais convivemos próximos, ombreando lado a lado, dividindo
o aprendizado de uma encarnação, e é nesse ponto que eu vou falar um pouco para vocês, porque é de interesse comum, é interesse de todos nós, que nossas famílias estejam abençoadas em torno desses ensinamentos de Jesus, envolvidas nas palavras e nos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele cita aqui onde há discussões, onde há desavenças, onde há dificuldades de compreensão dentro de uma família, mas isso é importante que aconteça porque há opiniões diferentes. Se nós calássemos para aceitar tudo que vem lá de trás e é passado para nós, não evoluiríamos, não compreenderíamos que a evolução se faz necessária caminhando cada um na sua compreensão, porque o passado ele nos traz um aprendizado, isso é real, nós absorvemos dos nossos antepassados, porém se faz necessário a compreensão de vários aspectos da nossa existência, entre eles a moral que Cristo veio nos trazer. Se Ele nos disse lá atrás que deveríamos amar uns aos outros, por que não seguir isso? Por que não buscar essa compreensão dentro da família? Quando Ele nos disse perdoar aos nossos inimigos, aqueles que não nos fazem bem, quando Ele disse isso, é porque é importante. A paz começa aí, na compreensão, em calar quando alguém está fora do seu prumo, não está no seu pensamento correto, na sua atitude correta. Então, irmãos, esse capítulo, ele é importante que nós voltemos à leitura, peguemos esse capítulo todo. Como foi dito, ele é um capítulo pequeno, para aqueles que não são tão afeiçoados à leitura, para poderem estudar, aprender um pouco mais sobre esses ensinamentos que nos foram passados aqui nessa noite. A moral estranha você já ouviu, foi de fácil compreensão pelo nosso palestrante aqui da tribuna. E na sequência nós vamos compreender que tem a passagem também quando Jesus diz: deixai aos mortos enterrar os seus mortos. O que ele quis dizer foi um aprendizado do momento, onde um de seus discípulos disse que se afastaria da comunhão por um tempo, por um momento, para cuidar do corpo de seu pai falecido. A interpretação que veio, claro, para ferir os ensinamentos do Mestre e não levar adiante a imortalidade da alma, foi colocado nos evangelhos desta forma, que Jesus não se importava com a dor, não se importava com os despojos e os restos mortais, o corpo que ali já tinha perecido e precisava ser sepultado. Jesus aproveitou a ocasião para dizer da imortalidade da alma, que aquele momento em que eles estavam reunidos era um momento propício para falar sobre isso. Tem as outras passagens bem simples, de fácil compreensão, que nós podemos
aprender e se dedicar um pouco mais. Cada capítulo ler um pouco, buscar a compreensão, que nós vamos conseguir absorver grandes lições para a vida eterna. E eu vou me encerrando, então, para não me estender mais, e agradecendo a oportunidade de ter participado dessa reunião fraterna e amiga com todos vocês. Que Deus abençoe e ampare cada um no retorno dos seus lares. E até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos a entidade espiritual que esteve aqui conosco, trazendo suas considerações, enriquecendo o nosso entendimento, abrindo mais questões para meditarmos acerca da imortalidade da alma. Pedimos a Deus que envolva em muita luz e que possa estar conosco em outras oportunidades. E agora vamos abrir o nosso coração, deixando fluir o sentimento de paz, de amor, de gratidão, que possamos compartilhar essas irradiações de amor com todos os nossos familiares, amigos. Mentalizemos o nosso lar, a nossa casa, envolvida em intensa luz. Que todos os ambientes, as paredes, o piso, o teto sejam revestidos de luz, e que todas aquelas emanações fluídicas que não se coadunam com as nossas reais necessidades possam ser eliminadas. Vivemos pelos nossos irmãozinhos enfermos, onde quer que se encontrem, que possam receber a visita de um benfeitor espiritual que possa amenizar as suas dores. Vivemos muita luz, paz para os velhinhos no final da sua jornada, para as criancinhas órfãs, carentes, em creches, abrigos, pela via pública, que não lhes falte a mão amiga estendida para o socorro, para o lenitivo, para o pão, para o agasalho. Vivemos por todos os lares, por todas as famílias, especialmente aquelas com dificuldades maiores, tanto na parte física quanto na parte psicológica. Vivemos paz pelo planeta, que Jesus envolva a todos os governantes, dirigentes do nosso planeta, particularmente no nosso país, para que possamos nos tornar a pátria do Evangelho, onde a luz, o esclarecimento dos ensinamentos de Jesus possam se sobrepor a todo orgulho, maldade, egoísmo, ambição desenfreada, enfim. Que a luz possa nortear a cada uma das consciências. Vivemos por nós mesmos para que possamos receber tudo aquilo que verdadeiramente necessitamos para as nossas necessidades físicas, espirituais. Enfim, vamos vibrar também pela água nos frascos lá na entrada da nossa instituição, que nela possa ser depositado pelos benfeitores espirituais o bálsamo lenitivo para as nossas reais necessidades. E vamos deixar uma vibração em aberto para ser conduzida pelos benfeitores espirituais a quem mais estiver necessitando. E enquanto oramos mentalmente aquela doce prece que Jesus nos ensinou, vamos aguardando assistência espiritual direta através do passe coletivo, onde cada um de nós receberá nesse momento aquilo que mais estiver necessitando. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja, com as bênçãos e a graça de Deus.